Bom dia a todos. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, a esta celebração eucarística. Esta missa será celebrada pelas almas de Karen Ramos, Manuel de Moura, Francisco e Dionísia de Melo, Idalina Botelho, Teotônio Fernandes, Maria Machado, Urbano Vicente, Maria Rosário Valles, Hilda Vicente, John Paul Rego, José Silveira do Souto, Luiz Silva e Agostinho da Silva. Iniciemos a nossa celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. No Evangelho de hoje, Jesus pergunta aos seus apóstolos: quem sou eu para vocês? A mesma pergunta Jesus está a fazer a cada um de nós hoje nesta celebração. E o nosso encontro é um encontro em torno do Senhor, em torno de Jesus. Viemos aqui para, em comunidade, nos reunir com Ele para esta santa celebração. Que nós possamos também sempre buscar trazer esta resposta nas nossas vidas de quem é Jesus. Nós o conhecemos através da sua palavra, mas o conhecemos porque Ele é aquele que nos resgata das nossas culpas e dos nossos pecados. Assim sendo, nós pedimos agora que o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, como diz São Pedro, também perdoe os nossos pecados e nos prepare para esta santa celebração. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica.
Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor Deus, que unis os corações dos fiéis num único desejo, fazei que o vosso povo ame o que mandais e espere o que prometeis, para que no meio da instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontra as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Sentados. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor a Shebna, administrador do palácio: vou expulsar-te do cargo, remover-te do teu posto, e nesse mesmo dia chamarei o meu servo Eliacim, filho de Hilicias. Hei de revesti-lo com a tua túnica, hei de pôr-lhe à cintura a tua faixa, entregar-lhe nas mãos os teus poderes, e ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei aos seus ombros a chave da casa de David. Há de abrir sem que ninguém possa fechar. Há de fechar sem que ninguém possa abrir. Fixá-lo-ei como uma estaca em lugar firme, e ele será um trono de glória para a casa de seu pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por vossa misericórdia, não nos abandonais, Senhor. Por vossa misericórdia, não nos abandonais, Senhor. De todo o coração, Senhor, eu vos dou graças, porque ouviste as palavras da minha boca. Na presença dos anjos vos hei de cantar e vos adorarei, voltado para o vosso templo santo. Por vossa misericórdia, não nos abandonais, Senhor. Hei de louvar o vosso nome pela vossa bondade e fidelidade, porque exaltaste acima de tudo o vosso nome e a vossa promessa. Quando vos invoquei, me respondestes, aumentaste a fortaleza da minha alma. Por vossa misericórdia, não nos abandonais, Senhor. O Senhor é excelso e olha para o humilde. Ao soberbo conheço de longe,
vossa bondade é eterna. Não abandoneis a obra das vossas mãos. Por vossa misericórdia, não nos abandonais, Senhor. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Como é profunda a riqueza, a sabedoria e a ciência de Deus. Como são insondáveis os seus desígnios e incompreensíveis os seus caminhos. Quem conheceu o pensamento do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem lhe dê primeiro para que tenha de receber retribuição? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Irmãos e irmãs, eu vos anuncio o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Irmãos e irmãs, esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, na semana passada, quando ouvimos o Evangelho daquela mulher que veio até Jesus
implorando a cura da sua filha, e que Jesus teve uma conversa com ela, o Evangelho disse que ela estava numa região que se chamava Tiro e Sidônia, que era não muito longe desse lugar, aonde Jesus hoje está, Cesareia de Filipe, que era um lugar perto do mar da Galileia. E ali então é que Jesus tem esse diálogo com os discípulos, com os seus apóstolos. Nós temos aqui dois momentos neste Evangelho. O primeiro momento é quando Jesus pergunta aos discípulos, não é? O que é que estão dizendo por aí a meu respeito? No sentido que, o que é que estão dizendo por aí a respeito de quem é o Filho do Homem? A expressão Filho do Homem é uma expressão para se referir a Jesus, filho de outro ser humano. Nós acreditamos na divindade, mas também acreditamos que Jesus é humano. Nós acreditamos na divindade e humanidade de Jesus. Divindade porque é Deus encarnado, enviado; humanidade porque nasceu de uma mulher. Então, nesse sentido, Jesus diz: o que dizem por aí a respeito do Filho do Homem, a respeito daquele que é o filho de uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa, não é? Não é que Jesus estivesse preocupado com aquilo que estivessem falando dele, ou que ele estivesse preocupado com a opinião pública, como muitas vezes tem que estar os políticos quando chega em tempo de eleição. Eles ficam preocupados: olha, o que estão dizendo por aí a meu respeito? Será que estão dizendo que eu sou bom? Se eu sou ruim? O que é que eu sou? E quando a opinião pública não gosta, o político não vence a eleição. É isso que acontece. O que acontece aqui com Jesus não é essa preocupação de saber, ora, o que é que falam de mim? Para ele não era importante saber o que as pessoas falassem dele, mas o que Jesus queria saber era como é que as pessoas entendiam ser o seu ministério, a sua presença. As pessoas não sabiam quem era Jesus, porque os discípulos dizem, não é? Como se fosse assim: andamos fazendo uma pesquisa por aí, andamos fazendo um relatório, e estão dizendo isso, que você é Jeremias, João Batista, que voltou dos mortos, está aqui. Outros dizem que você é Isaías, outros dizem que você é ali algum dos profetas, Elias. Ou seja, as pessoas não sabem. As pessoas não sabem quem é Jesus exatamente. Mas o que é importante para Jesus não é aquilo que as pessoas dizem, não é aquilo que as pessoas sabem, mas é, de fato, saber se os seus, aqueles que estão com ele, de fato sabem quem é ele. Ou seja, as respostas poderiam ser as mais variadas vindo do povo, mas a resposta não poderia ser a mesma vindo dos discípulos, porque Jesus estava com eles, não é? Quando se convive com uma pessoa, principalmente quando você está com uma pessoa, praticamente o tempo todo, você sabe quem é aquela pessoa, porque se não souber, daí então não esteja junto com ela, porque ela está te enganando, não é? Então se sabe quem é a pessoa, não é? Uma pessoa, quando se casa com a outra, ela sabe com quem ela se casou com o passar do tempo. Talvez não no dia do casamento, porque no dia do casamento ainda as coisas estão meio... Antigamente era assim, hoje já não é mais assim, porque já vivem juntos antes de se casar. Mas em todo caso, se conhecia a pessoa um pouco, e depois o conhecimento se dava ao longo da vida, não é? Como por exemplo, vocês podem dizer muito melhor do que eu isso daqui, não é? Às vezes a pessoa com quem você casou não era aquela pessoa que você sonhou que fosse a pessoa dos seus sonhos, porque você pensa assim: se fosse assim, se eu tivesse sabido que era assim antes, não teria casado, mas agora já está casado, tem que aceitar os problemas, não é? Tem que conviver com eles,
porque é na convivência que você vai aprender quem é a outra pessoa. Não é isso? Não é assim que acontece? Então, numa relação, meus irmãos, o que eu quero dizer é: quando você vive com uma pessoa, você sabe quem é ela. Quando você vive com a sua mulher, você sabe quem é a sua mulher. Quando você vive com o seu marido, você sabe quem é o seu marido. E quando você tem seus filhos, você sabe quem são os seus filhos, porque eles cresceram na tua casa, você os educou. Então jamais pode acontecer que você um dia se engane, e se enganar é porque a pessoa escondeu quem ela era. Então o que acontece aqui com Jesus era: todos poderiam não saber quem é Jesus, mas os discípulos deveriam saber, porque estavam com Jesus, comiam com Ele, andavam com Ele, viviam com Ele. Então, para Jesus, esta relação deveria trazer a certeza. Então aí, o que acontece é, Pedro fala em nome dos apóstolos. Ele diz: ora, você é o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja bem que Pedro fala: você é o Messias. A palavra Messias e a palavra Cristo têm o mesmo significado, o mesmo. Cristo significa aquele que é ungido. Messias significa aquele que é ungido e prometido. Somente que uma palavra é numa língua e a outra palavra é noutra língua, não é? O Cristo é no grego e o Messias é no aramaico, então no hebraico. Então a mesma coisa. Você é o ungido, você é o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus então diz a Pedro: esta é uma revelação do céu, porque não é uma revelação que um ser humano te deu. Ele diz: não é uma revelação da carne e não é uma revelação do sangue, ou seja, não é uma revelação da carne, não é uma revelação do sangue, mas esta é uma revelação do alto, esta é uma revelação do Pai que está nos céus. Então essa é a primeira coisa no Evangelho: conhecer quem é Jesus. É isto que Jesus espera de cada um de nós. Às vezes nós pensamos que conhecemos Jesus porque podemos saber a doutrina e saber que a doutrina diz: Jesus é o Filho de Deus Salvador, que veio ao mundo para nos salvar, para nos libertar e para isso e para aquilo. Podemos saber isso muito bem. Podemos saber isso até mesmo de cor. Podemos saber isso até mesmo porque aprendemos há muitos anos atrás na catequese. Antigamente, quando a catequese, o catecismo a doutrina era mais rígida, a gente aprendia isso e decorava isso e sabia. E até hoje podemos saber aquilo tudo. Mas o que Jesus quer que nós saibamos dele não é somente as palavras de quem é ele, mas Jesus quer que nós possamos identificar aonde é que ele se apresenta, aonde é que ele está, quem é ele de fato, onde ele se faz presente. E se nós queremos saber quem é Jesus de fato, onde ele se faz presente, podemos andar um pouquinho mais no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a parábola do último julgamento, que diz assim, que no último julgamento Jesus vai vir, vão estar separados as ovelhas dos bodes ou dos cabritos, as ovelhas à direita, os cabritos à esquerda. E Jesus vai dizer: eu estive com fome e me deste de comer, eu estive com sede e me deste de beber, eu estava preso e fostes me visitar, eu estava doente e tomastes conta de mim, eu estava nu e me vestistes. Tudo aquilo que fizestes a um destes pequeninos foi a mim. Então, entender quem é Jesus é entender aonde ele está presente. Porque se nós não sabemos aonde Jesus está presente para tornar-nos servidores desse Jesus, nós não entendemos quem é Jesus. Nós não sabemos quem é Jesus. Então, saber quem é Jesus, meus irmãos, é saber o que ele faz. É saber o que ele realiza, é saber do lado de quem ele está, é saber em qual pessoa ele nos fala, é saber como é que nós o encontramos. E nós também encontramos Jesus
na Eucaristia. Então saber quem é Jesus é saber que Ele nos alimenta com o pão do céu, porque Ele fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer deste pão viverá eternamente, mas quem não comer deste pão não se salvará. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa do Evangelho é: Jesus dá um poder para Pedro. Aí ele fala: então tu és Pedro. Pedro quer dizer pedra, não é? Pedro quer dizer pedra, e uma pedra bem dura, daquela pedra que nada pode partir. Tem alguma pedra que não é dura? Quem trabalha em construção sabe muito bem disso, que tem pedra que você consegue partir, mas tem pedra que não se parte. Então Pedro é aquela pedra, porque o nome Pedro quer dizer pedra. Dali vem a palavra Pedro, e a pedra dura, e ele diz: você é pedra, e nesta pedra eu vou edificar a minha igreja. Se uma casa não tiver uma fundação sólida, a casa cai. Se uma casa não tiver uma base sólida, ela vai abaixo. Por isso, a igreja de Jesus, como diz Jesus aqui no Evangelho, está sobre a pedra. E Jesus pôs Pedro para ser a pedra. Por isso, nós acreditamos hoje, a Igreja Católica Apostólica Romana teve o seu primeiro chefe em Pedro. E de Pedro até agora, nós já temos 266 chefes na igreja, ou papas, que têm esse não poder, mas esta missão de ser o sustento da igreja. Veja bem, meus irmãos, que não é uma posição para exercer o poder, mas é uma posição para exercer o serviço. Por isso que Pedro está colocado embaixo, não em cima. Aonde foi que Jesus pôs Pedro? Ele disse: você vai ser a pedra, agora sobre você estarão os outros, sobre você estará a igreja. Por isso, muitas vezes na mesma igreja que nós estamos, quando papas, quando bispos, quando padres ou quem quer que seja, que tem a missão de pastorear a igreja, quer ter poder, é contra o que Jesus falou. Não é uma posição de poder, é uma posição de serviço. Por isso que é a pedra que está embaixo, mas não é, como vamos dizer, não é a viga que está em cima e que sustenta, mas é a pedra que está embaixo para servir. Nesse decide dar a Pedro a missão de ser o líder. Não porque Pedro vai ser importante, e não porque Pedro era importante. Veja bem que Pedro não era uma pessoa importante, e Jesus nunca escolheu nenhuma pessoa importante para segui-lo. Quem que era Pedro? Pedro era um homem cheio de pecados, como eu, como qualquer um de vocês. Pedro era um homem simples. Pedro não sabia ler nem escrever, veja lá. Pedro não sabia, digamos assim, letras, não tinha ido à escola. Ele era um homem analfabeto, era um homem que negou Jesus 3 vezes. E um pouquinho mais adiante, nesse mesmo trecho do Evangelho, quando Jesus diz: eu vou para Jerusalém e lá eu vou morrer, Pedro fala: que isso não te aconteça, Senhor. Jesus chama Pedro de Satanás. Aqui ele dá o poder a Pedro para liderar a igreja, e depois ele chama Pedro de Satanás. Quer dizer, Jesus sabia quem estava escolhendo: um homem fraco, um homem pecador, um homem como qualquer outro. Mas Jesus sabia que na hora que fosse preciso, Pedro iria estar disposto a morrer por Jesus, como esteve disposto a morrer logo depois, tempos depois, em Roma, crucificado de cabeça para baixo, porque disse: eu não sou digno de ser crucificado como foi crucificado o mestre. E Pedro morreu, deu sangue em nome de Jesus, e por isso a igreja continuou nessa sucessão que se chama sucessão apostólica, que na igreja significa o poder que Jesus deu a Pedro, é aquele poder que continua até hoje, sendo passado de chefe
ou de pastor para pastor até chegar aos nossos dias. Então a primeira coisa, Jesus, ele se dá a conhecer, ou Jesus é reconhecido como o Salvador. Segunda coisa, a partir de quando nós reconhecemos Jesus como o Salvador, então nós somos colocados na sua igreja para nós também encontrarmos a salvação que ele nos oferece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em pé, vamos professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, se fez homem, também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, foi terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos ao Deus Santo e misterioso que revelou a Pedro que Jesus era o Messias e nos chama a todos a ser santos, dizendo com toda a confiança: atendei, Senhor, a nossa prece. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pela Santa Igreja, fundada sobre a rocha de pedra, para que permaneça firme na fé e seja testemunha do amor constante de Cristo. Oramos, irmãos. Pelos dirigentes dos povos e seus conselheiros, para que o Senhor lhes inspire projetos de paz e eles edifiquem uma sociedade mais justa. Oramos, irmãos. Pelos que são perseguidos por motivos religiosos ou políticos, para que seja respeitada a sua dignidade humana e possam livremente escolher o seu caminho. Oramos, irmãos. Pelos que têm fome e estão doentes ou sozinhos, para que encontrem em cada homem um amigo e creiam que Jesus está perto dos que nele confiam. Oramos, irmãos. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, para que sejamos pedras vivas da Igreja e discípulos verdadeiros de Jesus. Oramos, irmãos. Senhor Pai Santo, que fundastes a Igreja do vosso Filho sobre a rocha firme de Pedro e dos apóstolos, e nos chamastes a entrar como pedras vivas na sua construção, dai-nos a graça de permanecer na unidade da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados. Em nossa oferta
nossa fadiga e o nosso repouso, a nossa riqueza e a nossa pobreza, a nossa virtude e a nossa miséria. É nossa oferta, recebei, Senhor. É nossa oferta, recebei, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso Pai e da toda a Santa Igreja. Senhor, que pelo único sacrifício da cruz formastes para vós um povo de adoção filial, concedei à vossa Igreja o dom da unidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte, destruiu os nossos pecados. Com a sua ressurreição, conduziu-nos à vida eterna. E na sua ascensão, abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei,
este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, Santa Isabel e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por esse sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Thomas, o seu auxiliar Robert, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente as preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, de maneira especial por aqueles que hoje estamos rezando, e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Irmãos e irmãs, obedientes à palavra do Senhor e guiados pelo Divino Espírito Santo, rezemos com amor e confiança. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz,
dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, e dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a união. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Demos a paz uns aos outros em Cristo. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o corpo e sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. O sangue de Cristo guarde a vida. Bem-vindos à mesa do Pai, onde o Filho se faz fraternal refeição. Em Cristo a forte comida, o pão que dá vida, o amor comunhão. Vinde, meu irmão, adorar, vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Vinde, meu irmão, adorar, vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Partimos o único pão no altar, refeição ao mistério de amor. Nós somos sinais de unidade, na fé, na verdade, convosco, Senhor. Vinde, meu irmão, adorar, vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Vinde, meu irmão, adorar, vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. No longo caminho que temos, o pão que comemos nos sustentará. Em Cristo o pão repartido, que o povo sofrido vai alimentar. Vinde, meu irmão, adorar, vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Vinde, meu irmão, adorar, vinde adorar o Senhor. A Eucaristia
gente morrendo de fome, sofrendo sem nome, sem terra e sem lar. Não é a vontade de Deus, pois Jesus, Filho seu, quis por nós se doar. Vindo ao irmão adorar, vindo adorar o Senhor, a Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Vindo ao irmão adorar, vindo adorar o Senhor, a Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O Senhor te escolheu como pastor para conduzir o seu povo no seu nome e congregar os dispersos das nações. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Oremos. Realizai em nós plenamente, Senhor, a ação redentora da vossa misericórdia e fazei-nos tão generosos e fortes que possamos ajudar-vos em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e convosco permaneça para sempre. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos em paz e o Senhor vos acompanhe. Tenham todos um bom domingo e uma boa semana. Vai caminhar comigo, vai que te dou minha mão, não mais te chamo servo, irmão, agora tu és meu amigo.
nós te chamo servo e irmão, agora tu és meu amigo. Somos apóstolos do Senhor, vamos então cantar, aleluia, somos discípulos do amor, vamos profetizar.